Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma portaria publicada numa edição extra do Diário Oficial e que diz aqui que ao empregador é proibido na contratação ou manutenção do emprego exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação. Essa portaria diz que é uma prática discriminatória a obrigação desse comprovante de vacinação, seja em processos seletivos ou na manutenção do empregado na empresa. E o artigo diz que as empresas devem ter e devem divulgar orientações, protocolos para prevenção, controle de doenças como a Covid-19, mas não pode exigir esse documento. A portaria publicada pelo Ministério do Trabalho na semana passada, que proíbe a exigência de comprovante de vacinação pelas empresas como o fator para a contratação ou demissão por justa causa de um empregado, despertou reações. Centrais sindicais contestaram a decisão do governo. E assim diz a nota, criando um ambiente de insegurança e desproteção sanitária. Aí a nota prossegue, diz que mais do que uma distorção do entendimento a respeito de regras básicas do convívio social, seria uma nova demonstração por parte do governo de falta de sensibilidade e empatia. As centrais fazem uma defesa da vacinação e dizem o seguinte: neste sentido, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho recomendam a obrigatoriedade da vacinação. O Supremo decidiu em 17 de dezembro do ano passado que a exigência do comprovante vacinal está prevista na Constituição e que o Código Penal determina em seu artigo 132 pena de detenção de 3 meses a 1 ano a quem expõe a saúde ou a vida de outra pessoa a risco direto e iminente. A nota finaliza, então. Defendemos ampla cobertura vacinal, a necessidade de apresentar o comprovante de imunização para frequentar lugares públicos, inclusive no ambiente de trabalho, assim como a atenção aos protocolos de segurança e de contenção da pandemia. Bom, a nota é assinada pelas principais centrais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Central Sindical CSP com Lutas, Central Intersindical e também a Central Pública do Servidor. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho apontam mais elementos contrários à portaria do que a favor dela, o que sinalizaria dificuldades para a norma prevalecer na Corte caso ela tenha que se manifestar. O próprio TST começou a exigir na semana passada o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para quem quiser entrar no tribunal. O Ministério do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, instituições que têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. Quem quiser ingressar na Corte Máxima da Justiça do Trabalho, precisará comprovar ali, pode usar aquele aplicativo Conect SUS para comprovar se tomou 1 ou 2 doses de alguma das vacinas contra a Covid-19, só assim será permitida então a entrada. Vale a gente pontuar que o nosso analista Caio Junqueira, ele conversou com alguns ministros do TST que consideram essa portaria do Ministério da Saúde inconstitucional. Na visão de alguns desses ministros, a decisão de se tomar a vacina não é individual porque justamente afeta a saúde coletiva. Essa visão de que é individual é do próprio ministro Onyx Lorenzoni, colocando ali a proibição de exigir esse tipo de comprovante. Eis que surge um debate legal. A CNN ouviu alguns nomes sobre o assunto. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Pereira, apontou que ele considera possíveis problemas na portaria. Na realidade, a portaria do Ministério do Trabalho, ela trata como se fosse uma lei. E lei não é. O conteúdo da portaria, ela tem que ser interna e ela trata de situações externas. Então, a ideia do Ministério Público do Trabalho é que essa portaria não alterou em nada o que já foi construído pela jurisprudência, o que já foi construído pela doutrina e, inclusive, pelos órgãos, né? Você falou aí, o Supremo, o TST, nós também, no Ministério Público do Trabalho, estamos exigindo que haja vacinação para adentrar as nossas unidades. Então, a portaria não mudou, não modificou em nada. E também em relação aos empregadores. Os empregadores, eles têm que cumprir o que a legislação prevê. Então, a portaria não vai atingir esses empregadores. Eu conversei com a vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, Olga Fortes. Ela considerou a portaria frágil do ponto de vista legal.
A gente tem aí alguns aspectos sobre a norma em si, porque a portaria não é uma espécie de norma que obriga, que tem esse condão de obrigar. A portaria é um ato administrativo, normalmente interno, e a portaria não restringe direitos ou cria obrigações. Então, o ato normativo em si não tem esse condão de obrigar. Além de ferir o que já foi decidido na DI 6586, que foi exatamente no sentido que foi dito agora, no sentido de diferenciar o que é compulsório do que é forçado, também fere o princípio da legalidade e o da reserva legal. Então, essa norma realmente não tem esse condão de obrigar, de criar ou restringir direitos. E lá na ADI ficou claro que é possível ter a vacinação como compulsória, mas respeitado o direito individual de não forçar o indivíduo a se vacinar contra a sua vontade e também tendo em vista eventuais restrições de saúde que a pessoa possa ter em relação à vacina. A diferença entre o compulsório e o forçado é que se respeita o direito individual, mas se cria aí a possibilidade de indiretamente criar espécies de restrições à entrada em determinados locais. É possível que isso ocorra. Então, pelo que foi já decidido na ADI, é possível sim, em determinadas circunstâncias, o empregador exija do empregado o comprovante de vacinação. Nessa discussão, vale lembrar que há uma cartilha do Ministério Público do Trabalho do final de janeiro, que recomenda que trabalhadores que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19 sem apresentar algum laudo médico que comprove a impossibilidade de imunização podem ser demitidos por justa causa. Na realidade, o Ministério do Trabalho não entende que a justa causa deva ser a primeira iniciativa, tem que ser a última. O primeiro recurso é o convencimento ao trabalhador que a sua saúde ela é algo dele, mas ela pode sim atingir a outras pessoas. O interesse público e o coletivo prevalece o individual. Inclusive, essa é a temática da vacinação. Ninguém pode forçar você a se vacinar. Ninguém vai pegar no seu braço para se vacinar, mas pode criar situações restringindo a sua mobilidade no local, como o Supremo já definiu. Então, a vacinação é obrigatória sim. Ela só não é forçada, é evidente. Mas, hoje em dia, a gente precisa se vacinar para poder entrar em vários lugares. A mesma coisa acontece nas empresas. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, reforçou a posição do governo de que a vacinação é uma decisão pessoal. O que nós fizemos foi regulamentar a lei, que é o papel do Ministério do Trabalho. Não há em nenhum lugar, em nenhuma lei escrita no Brasil, de que carteira de vacinação, ela dá condição para demissão de uma pessoa ou ela impede a acessão ao mercado de trabalho de uma outra pessoa. Isso não existe. Não há nenhuma lei que crie essa possibilidade. E o que está sendo feito é uma distorção do direito coletivo, tentando evitar que as pessoas tenham o direito constitucional da livre escolha, da liberdade individual respeitado. Nós em nenhum momento dissemos que a vacina não é importante. Inclusive, no próprio texto da portaria, nós estimulamos aqui as empresas, elas façam campanhas de conscientização. O que nós estamos protegendo aqui é o direito que o cidadão tem de escolher se ele quer ou não receber a vacina. Nós estamos colocando na portaria, são dois sistemas de garantia à proteção às pessoas. E o sistema de testagem, a pessoa que tiver que se testar, ela vai ter que se testar 2 vezes por semana para cumprir uma jornada de trabalho de 6 dias. É desconfortável para a pessoa, mas ela faz uma escolha e a empresa fornece o teste. Hoje os testes são bastante baratos. Hoje reduziu muito o valor dos testes. O que nós estamos tentando impedir aqui é demissão por um direito que a pessoa tem. A Secretaria de Cultura foi no mesmo sentido. Publicou uma portaria que veta a exigência do passaporte da vacina em projetos financiados pela Lei Rouanet. O texto publicado no Diário Oficial da União diz que a exigência de passaporte sanitário implica em reprovação do projeto cultural e multa. No caso de locais em que leis estaduais ou municipais exijam o passaporte da vacina, a portaria orienta que o evento financiado pela Rouanet deve se adequar ao modelo virtual. Esse é um debate que não se limita às questões legais. Estamos falando de saúde pública.
Por isso, nesse episódio, vamos ouvir Renato Kifuri. Ele é infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização e que sempre está conosco, tirando nossas dúvidas quando o assunto é Covid-19. Principalmente, né, doutor, quando o assunto é a vacinação tão necessária contra essa doença. Mais uma vez, bem-vindo. Sempre um prazer falar com você. Olá, Carol. Sempre um prazer falar com você e os ouvintes aí do Item Mais. Doutor, para começarmos nossa conversa, essa portaria do Ministério do Trabalho, no que se refere a empresas que não podem demitir funcionários que não se imunizaram contra a Covid-19. Eu quero tratar dos aspectos de saúde. Sendo bem objetiva, doutor, qual que é o risco para uma empresa ter um funcionário não imunizado contra a Covid-19 em seu quadro? Olha, Carol, nós temos que olhar para essa questão da obrigatoriedade da vacinação, quer seja numa população, numa empresa, no funcionalismo público, em alguém que lida com o público, como uma questão muito mais do que de saúde individual, como uma questão de saúde pública. É natural em países que enfrentam enormes dificuldades de vacinação da sua população, buscar métodos coercitivos para que essa taxa de vacinação se eleve. Aqui no Brasil, acho que essa é uma discussão pouco produtiva, porque a gente caminha, na maior parte dos estados e dos municípios, com uma cobertura vacinal perto de 100% com a primeira dose e muito próximo disso, de 90% com a segunda dose. Então, acho que a questão da recusa vacinal aqui entre nós, a despeito de tanta propaganda e de disseminação de conceitos equivocados, não é um grande problema. Agora, individualmente, isso eu digo em saúde pública, ter 5% ou 6% da população não vacinada, isso não impacta na transmissão comunitária do vírus e, consequentemente, nos dados da pandemia. Agora, individualmente, para esse indivíduo não vacinado, para sua família, para aqueles que convivem com ele, é um risco que esses indivíduos individualmente correm, né? A gente vê que a grande concentração dos casos graves se dá entre não vacinados. Então, infelizmente, ainda a gente precisa, em situações excepcionais como a de uma pandemia, muitas vezes lançar mão de recursos como esse. Em termos de serviço público, eu acho absolutamente adequado, o Estado não pode se responsabilizar por casos de Covid, por casos de transmissão para, eventualmente, população que é atendida pelos funcionários públicos. Nas empresas particulares, eu acredito que essa é uma discussão que vai um pouco mais além. É muito mais fácil a gente trabalhar com educação, com informação, do que com esse tipo de coerção. A alternativa, doutor, do Ministério do Trabalho para aquelas pessoas que não queiram se vacinar, mas queiram trabalhar numa empresa que exija vacinação é que a empresa tem que oferecer teste de Covid para os funcionários 2 vezes por semana. É uma alternativa que garante uma proteção aos demais trabalhadores? Uma das discussões que se faz, ou que quem advoga não querer se vacinar faz, e eu acho que existem alguns grupos aí, eventualmente, com reações alérgicas, que são onde a vacina é contraindicada, é que nós dispomos de maneiras efetivas de controle de transmissão que não a vacinação. Aliás, precisa deixar claro que a vacinação também, né, Carol? Ela não garante que o indivíduo vacinado não possa transmitir a doença. Indivíduos não vacinados podem se proteger da doença da Covid-19 e de transmissão? Podem, testando, não trabalhando quando estiverem sintomáticos e usando máscara, né? Então, são medidas que funcionam muito bem, né, na prevenção da Covid-19. Então, ao meu ver, eu acho que esses indivíduos que eventualmente se recusam a vacinar por qualquer motivo. Alguns países têm questões religiosas importantes, onde religiões proíbem o uso de vacinas, inclusive. Há indivíduos que têm contraindicações em receber as vacinas. Então, para esses indivíduos em situações especiais, a testagem sistemática, o uso de máscara e, obviamente, afastar esses indivíduos para locais de trabalho com menos fluxo de pessoas, claro, quando tiver sintomáticos não trabalharem, seria uma forma eficaz de prevenção. Mas isso fica reservado, ao meu ver, né, Carol, para casos bastante reservados. Doutor, durante nossa conversa, você trouxe alguns exemplos do mundo, outros países no que se refere ao avanço da vacinação contra a Covid-19. A gente consegue também traçar exemplos do Brasil em relação a outros países no que se refere ao controle da imunização em ambientes de trabalho? O controle da transmissão da doença, ele é feito pela vacinação expressiva da sua população. Então, a gente hoje, quando fala, por exemplo, de vacinação de febre amarela para países que exigem, ninguém discute se a vacinação é obrigatória ou não e vai lá e toma vacina, porque precisa viajar e quer viajar.
Mesma coisa quando muitos programas de assistência de renda no nosso governo só é fornecido com apresentação também de carteira vacinal, matrículas em escolas. Então, esses mecanismos que a gente chama de coercitivos, né, onde quer que eles se apliquem, seja no trabalho, seja na escola, mostram o papel do Estado como protagonista de uma política pública de saúde pública, né? Então, esse é o papel, acho que, do Estado. Na questão da educação, que é o outro lado, eu acho que a persuasão, esse balanço entre o convencimento, a persuasão, a educação, a informação e a coerção é que rege a maioria dos países os mecanismos de proteção à comunidade. Volto a dizer, Carol, eu acho que esse é um tema no Brasil, ele é bastante discutido, mas ele é de pouco impacto no final das contas. Em termos de saúde pública, quando nós olharmos para as nossas taxas de cobertura, nós vemos que teremos pouquíssimos problemas em atingir grande parte da população vacinada. Os Estados Unidos, recentemente, o presidente acaba de trazer medidas duras que estão sendo discutidas no Congresso, inclusive, com oposições fortes, tornando a vacinação obrigatória, quer seja não só nas repartições públicas, mas também nas empresas privadas. Eu acho que esse é um caminho para muitos países que têm dificuldades. Aqui no Brasil, essa é uma discussão muito mais política, uma discussão muito mais de perda de tempo ideológica do que na prática como medida sanitária. Eu acho que pouco impacto vai trazer, porque nós vamos controlar a pandemia a despeito daqueles poucos que se recusam a se vacinar. Para esses poucos que se recusam a se imunizar, qual é a mensagem, doutor Kfouri? Esses, infelizmente, mesmo que não coloquem em risco a saúde pública, colocam em risco a sua saúde e aqueles que convivem com ele. São justamente essas pessoas que estão indo parar nos hospitais. Os internados, os casos graves e as mortes têm se concentrado cada vez mais entre aqueles que não receberam ainda doses de vacina. Então, se não é pelos outros, é por si mesmo, é pela sua família. A vacinação tem se mostrado a ferramenta mais importante no controle das formas graves da Covid-19. As vacinas se estão transformando a Covid numa doença que você pode tratar em casa. Então, é uma doença ambulatorial, uma doença leve, com risco de hospitalização muito menor. Esse é o risco, essa é a recomendação que a gente faz. Não deixe de se vacinar. Você coloca em risco a sua saúde e a saúde daqueles que você mais ama, aqueles que vivem ao seu lado. Recado de quem entende, doutor Renato Kfouri. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer falar com você. Um grande abraço, doutor. Encerramos o Item Mais de hoje, sempre com aquele recado importante e necessário. Vacine-se contra a Covid-19. A gente se vê amanhã. Tchau! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.